Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um devocional. Quero convidar vocês a termos um tempo de adoração com o nosso Senhor, abrindo a nossa semana com alegria, lembrando que terça-feira, toda terça, 19h30, nós temos um encontro online presencial através da plataforma Zoom, né? Comenta aqui, faça parte dos nossos grupos, né? Me chama aqui nos comentários que eu te mando o link do grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp, né, que está se tornando uma comunidade. O nome desse projeto é Escola de Cristo Kairos, Tempo de Deus. E nessa escola nós temos um tempo juntos, assim como nos devocionais, só que online e presencial, numa plataforma de videoconferência. Se você não quer abrir a câmera, não precisa, só participe, escuta como você faz aqui. Mas se você quer interagir, como alguns fazem conosco, faça isso também. Às vezes nós nos dividimos em salas, dá para dividir dentro da plataforma para termos interações, falarmos um pouco, diluirmos a palavra dentro de nós, orarmos juntos, um tempo de comunhão. E também sobre compreender como andar no reino, como servir ao reino. Essa escola precisa de uma escola do reino, porque o reino de Deus diferencia demais de tudo que a gente aprende sobre o reino humano, né? Então, eleve o seu pensamento a Deus, comece a adorar o Senhor. Peça revelação ao Senhor se estar nessa escola pertence a você, se ter essa comunhão com seus irmãos pertence a você, se isso é o tipo de projeto que faz sentido para você estar conosco, né? Se faz sentido para você, se Deus inspira que você viva isso. Comece a pedir essa revelação, eu coloco na presença esse projeto para que o Senhor siga nos instruindo, refinando, tratando-nos, para que esse trabalho cresça cada vez mais. Eu olho a meu Deus, ao meu Senhor Deus, olho ao seu Filho unigênito, ao meu Mestre Jesus, e digo obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa casa, nesse mundo, nesses projetos. Obrigado por o Senhor ter dado opção a nós, Pai. Obrigado pelo Senhor ter nos dado a opção de escolher servir ao Senhor, Pai, não só o que estava aí, o que está estabelecido nesse mundo. Obrigado, Jesus, por ter nos dado a oportunidade de conhecer-te. Obrigado, Jesus, por ter nos dado a oportunidade de, através da sua vida, conhecer o Pai. Sem o Senhor, talvez nunca teríamos tido acesso a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, pelo sopro, pela abundância, pela inspiração que o Senhor põe no nosso coração, Pai. Eu oro pela minha família, para que sejam cheios da Tua presença, para que quebrem vínculos com consciências enganadoras, espíritos malignos, tudo que não vem de Ti, Pai, que possamos cada vez mais nos honrar, nos alegrar em Ti e cada vez menos no que não é de Ti. Que possamos ocupar-nos no que é do reino e não no que é de fora do reino. Que possamos dar atenção ao que vai chegando, Senhor, e pela inspiração do Teu Espírito Santo sermos instrumento para convidar outros irmãos a também conhecerem a profundidade, a grandeza do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, papai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a sua vida, meu Senhor. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Pai, pedimos a Ti, Senhor, que dê a nós a direção de uma palavra para esse dia de hoje. Que possamos abrir esse nosso encontro, esse nosso dia, sendo inspirados pelo Teu Espírito Santo, para que Ele possa edificar a nossa carne, para que Ele possa mortificar as paixões, as coisas que nos desviam do Teu reino. Afasta daqui os Teus inimigos, Senhor, os inimigos do Teu reino. Em nome de Jesus, afasta dos nossos lares toda potestade e principado demoníaco. Tira da nossa vida agora, em nome de Jesus, Pai. Se houver arrependimento no plano espiritual, se houver possibilidade de arrependimento, que o Senhor dê arrependimento ao que existe do lado de lá, Senhor, para que reencontrem um alinhamento contigo, Cristo. Mas se não há arrependimento, se não há possibilidade disso, Senhor, repreende, envia teus anjos de guerra em nome de Jesus e afasta dos nossos lares toda a consciência divina desses principados e potestades, para que não sejam eles a ser cultuados e que não sejam eles os enganadores, que desviem as consciências dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, zela pelas tuas ovelhas, Senhor. Envia atalaias para que vigiem, Senhor.
envia anjos de batalha para que espantem, afugentem e rompam a interferência desses demônios sobre a vida dos teus filhos, Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos de Mateus, tá? Bom, em Mateus 7, a gente tem uma preciosa passagem que fala um pouco do tipo de coisa que contamina a nossa mente, o nosso coração e vai dando brecha e legalidade para aquilo que é a fonte, o reino do próprio inimigo nessa terra. Então, esse lugar aqui é um lugar que espiritualmente é um lugar de usurpação daquilo que é maior, daquilo que é de Deus. E ter essa compreensão faz com que eu pare de dar legalidade ao que de mim é terreno, é mortificado, é terra, é telúrico, que é esse lugar onde o inimigo prospera e manifesta a sua interferência. Então, quando você deixa de dar legalidade ao que eu vou trazer aqui, é como se você tirasse toda a possibilidade de o inimigo interferir sobre a sua vida. Como se esse é um dos principais aspectos que dá legalidade e espaço para que o que é fora do reino, para que o que é completamente da terra, porque o que o inimigo quer é tirar você da consciência do reino. Vamos pensar em consciência, né? Digamos que haja uma consciência espiritual do reino de Deus. E que esse lugar, obviamente, o inimigo não está, não é? Senão ele seria um igual a você e estaria a serviço de Deus. Então, esse lugar o inimigo não está, ou seja, esse reino, esse lugar que Cristo fala e anuncia, os de fora ouvem, mas não vão, não ouvem, mas não compreendem, veem, mas não compreendem. Por quê? Porque muitos na terra servem de vontade própria o inimigo. E esses, inevitavelmente, pelo tempo em que agem assim, são como inimigos seus. E existem todos os outros, a qual nos incluímos, que servimos esporadicamente de forma inconsciente. Quando o quê? Quando entramos em território governado por ele, das coisas já ostensivamente divagadas ao longo dos milênios, ou seja, os espaços da consciência humana que são território daquilo que é inimizade com o reino de Deus. Preste atenção nessa palavra. Preste atenção nessa palavra, deixe ela revirar suas tripas, respire fundo se for preciso. Isso é muito sério e é óbvio que tudo que tiver aí na sua casa que não é de Deus vai começar a agitar a sua mente para que você não ouça o que eu vou falar. Óbvio, isso é um sintoma que confirma que o que eu estou dizendo é verdade. Então respira fundo. Alguns sintomas e agitamentos espirituais são confirmações de que você está fazendo algo que desagrada o que está tentando manter o governo sobre a sua vida. Então é uma grande batalha espiritual a vida aqui na Terra, e a maior de todas e a contínua é aquela que acontece dentro de você. Então preste bastante atenção no que eu vou trazer aqui, né? E aí a gente vai conversando. Mateus 7 traz assim: não julguem os outros para vocês também não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave enorme no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem a trave que... Não, poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado,
pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem suas pérolas aos porcos, pois eles as pisarão. Respira fundo nesse momento, permita que essa palavra encontre um lugar dentro de você. Amém? Permita, por favor. Faça essa boa conduta para comigo, para contigo, para conosco, para com Deus, para convosco. Faça essa boa conduta nesse momento. Permita que essa palavra entre forte, profundamente dentro do seu coração, da sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem tanta coisa maravilhosa nessa palavra, Pai. Obrigado, Jesus, por ter nos deixado essas cartas de recomendação, para que possamos estudar através dessas cartas e dessas passagens, porque sem elas, Senhor, seria difícil demais, Jesus. Seria difícil demais. Eu sinto muito que tenhamos demorado tanto para aceitar o que vem daí. Eu sinto muito que tenhamos sido obstinados em verdades temporárias, em coisas que estão além do que o Senhor está falando conosco. Eu sinto muito, Senhor, que tantos tenham deixado a possibilidade de entregar, Senhor, as preciosidades do discernimento espiritual que o Senhor nos desse para compreender essas coisas. E muito obrigado, Senhor, por ter insistido incansavelmente em levantar a mim e a todos nós que estamos aqui, para poder ouvir a Tua palavra com um coração disponível, Pai, e com a mente dominada, a tal ponto que ela escute, e escutando aprenda, e aprendendo se conserve aqui. Existe aqui uma lição profética do Mestre sobre domínio próprio, sobre o governo acerca daquilo, que como um cavalo selvagem a todo momento deseja comer a pastagem que for, independente de a quem pertence. E nós não somos animais. Não somos animais. Há quem diga muitas coisas sobre isso, mas nós não somos animais. E há quem diga muitas coisas porque está ferido com a sua humanidade, ferido com o reino de Deus. Mas não ouça essas pessoas. Nós não somos animais. Portanto, esse cavalo a qual estamos sujeitos por estar na terra, ele deve e precisa ser dominado. Esse cavalo de carne, osso e sangue, que é uma bênção que Deus nos deu, deve ser dominado. Porque um cavalo selvagem não faz distinção de a quem pertence o pasto. Sendo verde, sendo aromático, ele vai lá e come. Então vamos lá. O que isso tem a ver com julgamentos? Tem a ver que esse espaço de mim, que age a essa maneira, tem pouca ou nenhuma possibilidade e credibilidade de sustentar valores e leis espirituais, porque age por desejos e vontades humanas. Essa é a grande questão. A um cavalo é impossível que você diga a ele, olhe, esse pasto, ele deve ser preservado como esse outro. Jamais você vai conseguir uma coisa assim. Você precisa estar no comando e no controle, e assim você impede. Então a consciência espiritual é um lugar que, quando você acessa, você passa a colocar limites na sua estrutura humana. Limites com propósitos e finalidades que a sua estrutura humana sozinha, em si mesma, ignora. Portanto, essa condição que a gente chama de julgamento vem desse lugar. E esse lugar é incapaz de seguir por si mesmo e sozinho os princípios do reino de Deus. Jamais! Esqueça essas coisas. Então, toda lealdade e legalidade que você dá a esse lugar, condizendo, confirmando, digamos que esse lugar seja governante sobre a sua vida, você está servindo ao reino de Deus a partir disso? É impossível.
Porque o reino de Deus fala sobre valores de amar os outros como ama a ti. O reino de Deus fala sobre priorizar a sua ligação em Deus apesar das suas vontades. O reino de Deus fala de coisas que são impossíveis para esse espaço de mim. É impossível. É impossível. É impossível. Receba isso. Então você tem uma estrutura que sozinha, ela jamais vai seguir o reino de Deus. Ela precisa estar no lugar dela, no lugar certo. E essa ordem interna é fundamental para a saúde espiritual da sua vida. É por isso que o reino de Deus tem valores. É por isso que o reino de Deus tem escolhas. É por isso que o reino de Deus e os apóstolos e os santos e os mestres e tudo mais, eles falam em domínio próprio, em cuidado com certas escolhas, ainda que você possa, cuidado com certas escolhas, porque elas podem abrir coisas que possivelmente vão arruinar a sua vida espiritual. Então olha a atenção profética que o Mestre Jesus sustenta aqui, ele diz: vigie, meu irmão, vigie. Vigie o que se passa dentro de você, que geralmente é muita coisa, para que você se ocupe das coisinhas que estão se passando dentro da vida do outro. Afinal, deixe isso comigo. Deixe isso comigo, porque do outro cuido eu. Agora, se você quiser tomar o meu lugar, assim diz Deus, aí, ao invés de eu cuidar do outro, eu vou cuidar também de você. E aquilo que você fizer em meu nome sobre a vida do outro, farei sobre a sua. Você entende a gravidade disso? Você entende a gravidade e a dificuldade disso? É muito difícil, por isso alguns poucos, quando alcançam uma santificação, mas se você está aqui até agora nesse vídeo, é porque você tem condições de compreender isso. Se nós estamos há 17 minutos falando disso, você ainda não fechou esse vídeo, é porque você tem plenas condições de compreender isso e de compreender o propósito e a finalidade do reino. Você vai escorregar? Vai e volte. Você vai errar? Vai e volte. Você vai se desviar disso? Vai e volte. Você vai se tentar a querer condenar e ocupar o lugar de Deus na criação e estabelecer o que é bom para a vida das pessoas? Vai, mas volte, irmão. Porque a orientação de Jesus é simples: vá até uma casa e diga antes de todas as coisas que a paz esteja convosco. Essa é a questão. Se aquele lugar é amigo da paz, ele te receberá, mas se aquele lugar não é, você vai embora. Onde foi que Deus falou de fique combatendo, de fique insistindo, de fique insistindo com pessoas para que convença elas? Esqueça isso. A paz do Senhor esteja convosco. Se aquele ali ama a paz, ele o receberá, ele vai recebê-lo e ali vocês terão uma conversa. Essa é a função do ID, essa é a exemplificação do ID. Esqueça a insistência, esqueça ficar catequizando, insistindo, querendo que as pessoas vejam o que Deus está dando para você enxergar por um propósito maior. Então receba essa informação que eu trago hoje, receba essa inspiração para que ela seja um sustento, uma substância e um alimento dentro da sua vida e você a absorva profundamente e não deixe escapar. Não dê a mais ninguém isso, a não ser que o Espírito de Deus te inspire a fazer. Não dê as coisas que Deus está pondo no seu coração até que estejam maduras. Deus não quer que você fique dando semente, Deus quer que você dê frutos. Então aquela semente que está sendo dada a você hoje através do Espírito Santo, ponha ela em local escuro, terra boa, terra escura, plena e boa no seu coração e deixe brotar. Deixe brotar sem pressa, para que no tempo certo, frutificando essas coisas a 60, 70, 100 por um, aí você distribui para onde quer que seja. Que Deus seja uma constante na sua vida, no seu coração, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra profética e maravilhosa. Que ela possa sustentar o nosso dia, a nossa semana. Amém.